Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo de achados e ganhados. Eu encontrei algumas plantas na rua. Uma pessoa está reformando um jardim e descartou algumas plantas. E eu peguei algumas mudas. Eu peguei algumas mudas de hortênsia. Aqui, esse aqui é cróton. É esse cróton aqui, olha. É o brasileirinho. Pronto, eu peguei só essas duas mudas. E aqui tem algumas mini espadas. Tem bastante mini espadas. Tem essa. E tem ela variegata. Elas estão meio desidratadas. Mas eu acredito que colocando elas na água, elas já ficam bem hidratadas, dá para aproveitar. E um outro achado que eu quero mostrar para vocês é esse filtro, um filtro de barro, a parte de cima do filtro. Gente, eu ganhei essas latas para plantar. Eu tenho uma amiga que tem uma lanchonete e como ela sabe que eu gosto de estar reaproveitando, uso bastante objetos aqui para plantar. Ela juntou essas latas para mim, olha, bastante latas, e eu vou estar reaproveitando. São latas de milho verde e ervilha. Olha, são grandes, um tamanho ótimo para fazer vaso. Então, pessoal, comecei a pintura nas latas. Como são muitas latas, eu não pintei todas, pintei apenas 6 latas. Olha, passei 2 demãos, ficou assim. E vocês sempre me procuram qual tinta eu uso. Gente, eu uso qualquer sobra de tinta. Hoje eu usei essa sobra de tinta aqui, é uma tinta de parede. E é uma tinta boa, então passei 2 demãos e ficou assim. E agora eu vou estar fazendo um desenho aqui nessas latas. Como eu não tenho outras cores de tinta, eu vou estar fazendo um desenho com a caneta permanente. Aqui eu tenho algumas canetinhas permanentes. Essas canetinhas são ótimas. Fazer uns riscos aqui só para dar mais vida para a lata, porque assim fica meio sem vida. Então aqui eu vou começar, vou fazer uns riscos aqui. Aí você solta a sua ideia aí. Isso é bem bacana. Além de você estar reaproveitando, que é muito bom, a natureza precisa disso. A gente também se distrai a mente. Aí aqui eu vou fazer um desenho bem simples. Olha, só de fazer os riscos já dá um outro ar. E eu pintei o filtro, passei a mesma tinta, a mesma cor de tinta no filtro. Por enquanto ainda não tive ideia do que fazer e desenhar no filtro. Mas fica muito bacana, qualquer coisa que você faça fica muito bacana. Aqui, olha. Daí essa ficou assim. Vocês gostaram?
gente, ficaram assim as latas. Como eu falei, é mesmo para dar mais vida, para não ficar aquela coisa sem graça. Essa ficou assim. Essa. Olha essa. Essa aqui. E essa. Eu fiz uma diferente da outra. E vou plantar cingônios. Eu já tenho alguns cingônios nas latas. E vou plantar mais 3 cingônios diferentes aqui nessas latas. Então, pessoal, como eu havia falado, eu já tinha alguns cingônios nas latas. Eu tenho esse cingônio aqui na lata. Essas latas aqui são menores. São latas de leite. Eu tenho esses 3 cingônios aqui. Já faz algum tempo que eu plantei. Esse aqui, ele nem folha tinha. Quando eu plantei aqui, era pedacinho assim do caule. E agora já tá brotando. Olha que lindeza. Essas 3 latas. Aqui eu tenho o cingônio comum. E tenho esse outro aqui. Como eu já tinha esses 3 aqui nas latas, eu resolvi plantar mais alguns nas latas. E aqui eu plantei o cingônio variegato. Olha que lindo. Esse aqui tá bem lindo. Plantei aqui nessa lata. E agora eu quero montar um cantinho com essas latas. Olha, ficou bem bacana. Tenho esse outro aqui. Esse é bem parecido com esse comum. Na verdade, eu não sei se é o comum. Esse que eu ganhei, eu acho que é outra espécie. Ele tem a folhinha menor e é mais clarinho. Daí eu plantei nessa lata. Aqui eu plantei o cingônio verde. Gente, os cingônios, eles se desenvolvem rápido. Logo, logo eu vou estar atualizando aí para vocês as latas cheias. Porque eles aumentam bastante. E aqui eu tenho o cingônio rosa. E mais uma lata. As outras latas, eu usei 4 latas. E aqui eu usei 4 latas para plantar cingônios. E essas 2 eu plantei. Essa eu plantei ripsalis. Eu tinha essa ripsalis aqui em um vaso, junto com uma outra planta. Daí eu retirei e passei aqui para essa lata. E aqui eu plantei uma muda de suculenta. Aqui nessa outra lata. Eu tinha essa mudinha de suculenta ali no telhado. Daí eu passei aqui para essa lata. Ela estava em um vasinho bem pequeno. Então não estava se desenvolvendo. Aí agora eu passei para essa lata. Com certeza agora ela vai ficar bem grandona. Nessa lata aqui. Então, gente, ficaram assim. Gostei muito dos meus reaproveitamentos. Eu tenho mais latas para pintar. As próximas eu vou pintar bem coloridas. Essas é porque eu não tinha opção de tinta. Então, pintei assim. E o filtro está aqui. Só passei a tinta. Não fiz desenho nenhum. E os achados não param por aqui. Encontrei mais plantas. Quero mostrar para vocês. Olha só. Encontrei essa dracena, várias mudas de dracena. Olha, ela está bem judiada. Vou estar retirando essas folhas secas. Eu acredito que já tinha bastante tempo que ela estava jogada na rua. A pessoa fez poda no jardim e jogou. Daí eu peguei. Olha, são bastante mudas. São bastante mudas. Daí aqui eu vou estar cortando, plantando uns pedaços do caule. E são bastante, dá para fazer muitas mudas. Eu vou estar fazendo limpeza, retirando essas folhas secas. Aí, em um próximo vídeo eu mostro para vocês as dracenas, mais as outras plantas, que eu não plantei ainda. E achei mais um filtro, olha só, mais um filtro de barro. Esse aqui ainda não higienizei, vou estar fazendo uma higienização nele e vou plantar também, vai virar vaso.
é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!